Boa noite, pessoal. Então, estamos começando a webconferência da disciplina de Linguagem e Filosofia. E eu estou aqui com o professor Antônio Carlos Perseguino. Tudo bem, professor? Tudo bem, Júlio? Tudo bom. Então, vamos falar um pouquinho, né? O nome da disciplina é Linguagem e Filosofia. Mas ele trata, em geral, de uma filosofia da linguagem, né? Muito bem. O que é a filosofia da linguagem? Muito bem, Júlio. Então, o tema da linguagem é objeto da filosofia já de muitos séculos. Ao pé da letra começa em torno do século III a.C., com os sofistas, aqueles filósofos gregos que tinham a preocupação em ensinar bem alguma coisa, tinham certa perícia, certa habilidade, no entanto, havia um certo relativismo moral no que eles ensinavam. Então, dependendo do momento, o critério, a postura, a ação a ser tomada era uma, e dependendo da situação da conveniência, isso mudava. Isso foi muito criticado por Sócrates e também por Platão. Mas então, a filosofia da linguagem é uma sub-área da filosofia recente enquanto disciplina sub-área, sobretudo de uma altura do século XIX. No século XVII e XVIII tínhamos algum embrião da filosofia da linguagem, mas no final do século XIX e sobretudo ao longo do século XX, ela cresce no meio universitário, meio acadêmico, e hoje, sem exageros, o momento que nós vivemos, dentre tantos problemas, questões, temas filosóficos ao lado da ética, do conhecimento, da política, da bioética e outras grandes áreas, a filosofia da linguagem é uma das áreas mais expressivas. O objetivo principal dela é fazer com que eu aprenda, capte, interprete o significado dos termos, proposições, do discurso como um todo. Ela, algumas horas, acaba sendo confundida com análise do discurso, porque no curso de letras talvez o aluno possa ter uma confusão. Não é o caso. A filosofia da linguagem tem uma preocupação maior com o sentido daquela palavra, da proposição, do texto e do discurso como um todo. E daí ela busca instrumentos, ferramentas para decodificar esses pensamentos, observar a validade dos argumentos, observar, se não é o caso, como logo em breve iremos falar, de reconstituir esses argumentos e assim por diante. Certo, pessoal, à medida que forem surgindo dúvidas aí, podem mandar para a gente que a gente vai respondendo. Professor, fala um pouquinho sobre esses dois termos, que é o naturalismo linguístico, né, e o convencionalismo linguístico. Qual que são as semelhanças e as diferenças? Então, conforme os nossos alunos estudaram e também fizeram algumas avaliações, quando falamos de naturalismo e convencionalismo linguístico, o primeiro autor que nós nos reportamos é Platão, uma pessoa que viveu no auge de tantas preocupações naturalísticas e convencionalísticas da linguagem, da língua de modo peculiar também. E daí o que tem de interessante é o seguinte: nós não conseguimos nos desvencilhar do naturalismo e do convencionalismo linguístico. O naturalismo emerge, se fosse para entrar em muitos detalhes, não é o caso, desde o aparelho fonológico, a relação que o indivíduo tem com a cultura, a formação educacional dessa pessoa, se ela tem um trato com literatura, filosofia, arte, religião, música. Então, o naturalismo brota desta forma. As expressões surgem de acordo com uma relação do indivíduo com o meio de modo específico. Já o convencionalismo, como o próprio termo nos reporta, indica o quê? O momento que nós, informalmente, ou talvez formalmente, fazemos acordos. E esse acordo da maior tranquilidade possível, quando, por exemplo, nós intitulamos uma região, uma cidade, uma pessoa, nós nomeamos algum objeto e, conforme o caso, o objeto, ou a pessoa, ou a localidade, tem ou não tem algo a ver com aquilo que fora nomeado. Basicamente é isso. Uhum. Bom, você comentou aí sobre Platão, né? E falando da terceira unidade, ali a gente fala sobre Aristóteles e a proposição, né? Muito bem. Como que a gente pode entrar nesse certo. tópico aí? Uma das grandes mudanças que interessam o nosso alunato de letras, quando falamos em Platão e Aristóteles, é a seguinte: Platão é consagrado por um estilo de discurso em forma de diálogo, o qual é muito importante e, embora atualmente talvez tenhamos certa dificuldade em ler determinados textos sob o formato de diálogo, sabemos que uma parte expressiva do mundo da imprensa faz uso dele também, no meio das artes. Mas voltando, o que Aristóteles faz, Júlio? Ele resolve mudar a forma de expressar pensamentos. Então, em termos clássicos, nossos alunos estudaram que, até uma altura da Era Moderna, e alguns dizem até no começo da Era Pós-Moderna, a partir da década de 60 do século XX, por exemplo, a nossa preocupação era em dizer que os pensamentos determinam a linguagem.
e depois isso acaba sendo invertido. Mas então, em relação a Aristóteles, o que muda? Aristóteles inaugura o estilo de texto dissertativo argumentativo, o qual todos nós, eu tenho certeza, que temos um apreço. Muito bem. E ele começa, dentro da estrutura da lógica, no livro Órgano, a valorizar a proposição. Por quê? Quando eu falo em proposição, eu tenho um enunciado declarativo, claro, negativo, afirmativo, ou universal ou parcial, como os alunos puderam olhar no livro-texto. E a proposição é justamente uma guinada, uma evolução em termos de linguagem, a qual me coloca como o sujeito, ou eu que interpreto, que entendo que é o sujeito da frase, e os seus predicados, as suas características, as suas atribuições dentro da frase. E então tudo isso dentro de um escopo lógico. Platão também tinha, só que de maneira poética, muito mais tranquila, dentro de um discurso feito em forma de diálogo, muito mais dialético do que Aristóteles, eu diria assim. Uhum. Tem uma pergunta lá que chegou do Aldinei. Um pouquinho. Olha lá. Queria que o professor falasse um pouco mais sobre o sistema perfeito de sinais. Muito bem, então, Aldinei, eu peço só mais um minuto para nós entrarmos em sua questão, que o Júlio, pela ordem da pauta, já irá nos situar. Então vamos lá. Tudo bem. Continuando aqui, professor. Então, falando agora sobre Santo Agostinho, aí adiantando um pouquinho no período histórico. Ok. Aí, o que Santo Agostinho fala sobre a função da linguagem? Muito bem. O Santo Agostinho é um neoplatônico, como todos nós sabemos. Quando ele era um pouco mais jovem, ele acabou escrevendo um livrinho chamado Dialética, que infelizmente foi perdido. E o Santo Agostinho depois, no começo da sua maturidade, acaba adotando também um estilo literário maravilhoso, o qual influencia toda uma geração. Ele é muito caprichoso ao escrever, não que os outros filósofos não sejam, mas Santo Agostinho, numa altura, logo no começo da sua vida adulta, ele dialoga com seu filho Adeodato, um adolescente desde então, que infelizmente veio ter uma morte precoce, vítima de pneumonia, e o Santo Agostinho, ao conversar com seu filho, lança a questão: Adeodato, qual é a função da linguagem? Vamos nos reportar, Júlio, o seguinte: Santo Agostinho estava no mundo romano, o qual valoriza muito o discurso oral e também o discurso redigido. Santo Agostinho vem da periferia do Império Romano, vem da atual Argélia, Tunísia, dependendo do livro, e lá da Tunísia, então, ele aprende latim, a língua do mundo, para fins comerciais, filosóficos, literários, religiosos também, e o Santo Agostinho começa a indagar o seu filho em torno de uma função da linguagem. Ele vai dizer que, resumindo, a linguagem é um sinal do pensamento. Fora isso, ele e o Adeodato têm uma conversa um pouco longa, fixando-se no seguinte: a linguagem pode ensinar, a linguagem pode fazer aprender, e ele então vai nos apresentar que a linguagem não pode nos ensinar de forma satisfatória e nem nos faz aprender de forma satisfatória, porque ela depende, ela está muito imbricada, muito ligada intimamente ao pensamento. Então a linguagem isolada, infelizmente, fica a desejar. A linguagem conectada ao pensamento lógico, organizado, nos leva a conhecer também. Porém, o pensamento é maior que a linguagem ainda. E, na sequência, então, nós podemos... Sim, a questão da teoria do significado de Frege. Muito bem. Como é que Ótimo. Chega lá? É a pergunta do nosso colega. Veja bem, quando nós somos em Frege, o que é importante nosso alunato observar? Eu tenho certeza que é o assunto talvez que surtiu maior dificuldade entre os alunos, não é em primeiro lugar para se assustarem. Veja bem então, Júlio, é interessante a gente fazer uma divisãozinha rápida para fins didáticos nas preocupações filosóficas com a linguagem. Eu costumo dizer para os nossos alunos pensarem no mapa da Europa. Este mapa está todo reluzente, parecendo um anúncio de outdoor, e nós iríamos apagar a Áustria e a Inglaterra. Muito bem. Feito isso, me perdoem, a geografia, nós chamamos tudo que está aceso de filosofia continental. Ok. Mas por que a Áustria está de fora? A Áustria recebeu a influência britânica em dado momento, e lá no século XIX surgiu um estilo de fazer filosofia chamado logicismo, do qual Frege faz parte. Muito bem, por falar da teoria dos sinais de Frege, o que é interessante observar em primeiro lugar? O Frege chega à filosofia através da matemática. Ele era um matemático, nós chamamos de um intuicionista, um autor muito avançado para a sua época. E então, toda aquela parte chamada de filosofia continental, ou se o aluno preferir, como está no livro, fenomenológica hermenêutica, se preocupa muito, e com razão, é claro, com elementos subjetivos da linguagem e da língua. E o Frege notou uma preocupação, Júlio, em olharmos elementos de natureza objetiva.
Muito bem. Basta olhar um pouco da crise a qual nós estamos passando, a carência e a necessidade de interpretarmos as leis, de observarmos pronunciamentos a partir de um ponto de vista objetivo, direto. E o que o Frege vai fazer? Falando em teoria do significado, teoria dos sinais. O Frege vai pegar e vai organizar os pensamentos de uma maneira dita analítica, ou seja, uma frase um pouco mais direta, proposições um tanto mais claras, e o Frege se afasta um pouco de várias conotações. Aquilo que a filosofia continental faz, o discurso que aparece muita subjetividade. O que eu estava sentindo quando escrevi alguma coisa? Qual a minha impressão deste momento aqui da nossa webconferência? E o Frege vai fazer o quê? Aplicando a sua herança matemática, a filosofia, ele acaba direcionando os elementos diretos, objetivos. Por isso ele fala em significado, ele fala em sentido. E daí o sentido para ele é algo que nós vamos captar, prezados alunos, de uma forma denotativa. Por isso aparece na unidade 5 muita expressão denotação. Então, de uma forma resumida, o que o Frege quer fazer? Ele quer virar a mesa das preocupações da linguagem de algo que é muito subjetivo e nos chamar a atenção para algo que é objetivo, direto, necessário, com enunciados, sentenças, proposições, parágrafos e um texto construído de uma forma direta, clara. É óbvio que tem também conotações? Sim, não tanto quanto a filosofia continental. E na sequência, o que o Frege quer fazer com que este texto possa ser o máximo universalmente possível, compreendido, assimilado de uma maneira sem idas e voltas, talvez como nós estamos acostumados em outro momento. Mas eu creio que é importante voltarmos à pergunta do nosso jovem. Do Aldinei. Aldinei, muito bem. Isso, a pergunta era, queria que o professor falasse um pouco mais sobre o sistema perfeito de sinais. Eu peço ao Aldinei e os outros demais colegas que, por gentileza, observem na primeira nota de rodapé ali da liçãozinha sobre Frege. Então, quando o Frege fala em sistema perfeito de sinais, ele teve muito mais dificuldades em definir o que é isso e visualizar do que nós. Veja bem, Frege ainda, quando falou em sistema perfeito de sinais, ele não tinha noção do invento de Marconi, o rádio. Frege sabia que tinha um telégrafo, só que era muito difícil ele ver alguém utilizando o código Morse. Na sequência, também Frege sabia que existia um protótipo das línguas artificiais que nós temos hoje, digamos, o Java, a linguagem Pascal e algumas outras um pouco mais antigas. Tinha um embrião disso. Ele era matemático, é óbvio que eles faziam de linguagem simbólica. No entanto, não da maneira como nós temos acesso hoje. Por exemplo, quando eu falo em sistema perfeito de sinais, perfeito quer dizer o quê? Algo universal. A gente coloca um aluno lá do primário, que ele inicia a aprendizado em álgebra, x mais y igual a 0. Isso, conectado a diversas enunciações, assim, corresponde ao sistema perfeito de sinais. O sistema é um todo, é um conjunto. E daí o que nós temos desses sinais de mais interessante hoje? O celular do nosso aluno Aldinei, e dos outros também, é programado em forma de algoritmos, que é um sistema perfeito de sinais. Nós temos também o nosso editor de texto, seja o Word, BR-Office, enfim, que é programado de uma maneira a partir de sistema perfeito de sinais. Muito bem. Então, Aldinei, esse sistema perfeito de sinais é um conjunto de caracteres, de elementos válidos e universalmente compreensíveis. Uhum. Bom, vamos para a pergunta, então, em relação à última unidade, que seria a questão de Wittgenstein, né? Ok. O que é a proposição e os jogos de linguagem, professor? Muito bem. A questão do Wittgenstein é interessante o nosso aluno perceber. Ele é um excêntrico, é um gênio, é uma pessoa que no primeiro momento da vida, principalmente, foi mal compreendido. Wittgenstein mostrou uma preocupação filosófica admirável com a linguagem. Ele é um verdadeiro divisor de águas dentro da filosofia contemporânea. Por exemplo, nas etapas seguintes agora, Júlio, do nosso curso de letras, será inevitável que em qualquer disciplina cujo foco seja a linguagem, alguém não faça menção, ou não elogie, ou não recorde a importância de Wittgenstein. Muito bem. O Wittgenstein tem dois momentos, eu já quero aproveitar para responder a pergunta da nossa próxima aluna. Da Rosenilda, né? Muito bem. Que fala, professor, eu gostaria que você falasse sobre o aforismo. Ok. Então, Rosenilda, falando dos dois momentos da vida de Wittgenstein, nós temos o tal primeiro Wittgenstein, quando ele estudou engenharia mecânica, abandonou o curso,
ele tinha uma pesquisa na área de motores de propulsão a jato, algo brilhante para o início do século XX, muito bem. E o Wittgenstein já fazia uso daquele sistema perfeito de sinais de Frege. Wittgenstein, em muitas partes dos textos, ele acaba colocando algo de linguagem simbólica mesclado à nossa língua histórica natural, ao tipo de escrita que você, aluno, é acostumado a fazer. Ok. Então, o aforismo é o quê? Uma frase curta, talvez de uma única palavra, muito direta, ou se ela não é direta, é muito bem escrita. Só que o Wittgenstein fez o quê? Escreveu um texto monumental, eu diria que até inesgotável, cada hora que alguém faz uma pesquisa e encontra algo novo, chamado Tratatus Lógicos Filosóficos. Este texto, o Tratatus, foi todinho escrito em forma de aforismas, como se fossem, Júlio, então, pequenas notas que ele estava tendo, porém muito organizado, nada aleatório, e ele iria escrevendo esses aforismos que não são fragmentos e tem uma numeração tal qual o aluno pode conferir lá no nosso livro-texto para maiores esclarecimentos. E o aforismo que acaba sendo hoje um enunciado muito curto, direto, declarativo e analítico também dentro do que Wittgenstein faz. No entanto, ele muda o jeito de escrever ao longo da vida, porém não larga dessa preocupação com a linguagem a partir do aforisma, da proposição. Então, o aforisma é sim um tipo de proposição como consta do seu livro. Só que é um tipo de proposição, eu diria assim, muito sólida, Júlio, muito bem constituída. Que se, por exemplo, fosse para eu refutar contra-argumentar, eu teria dificuldades. Porque a forma que o Wittgenstein coloca em seus aforismas, com raríssimas exceções deste texto, são enunciados que vêm do universal para o particular ou vai do particular ao universal, de modo que em termos lógicos não consigo encontrar defeito. Então o aforismo funcionou dessa forma para ele. Na sequência nós temos, prezados alunos, os jogos de linguagem, que é o quê? Eu penso em sentenças, em frases, em textos, eu as enuncio, e daí então você começa a ler e diz, puxa, no caso do Júlio, que é um jornalista, por exemplo, Antônio, sua frase está muito mal constituída. Vamos passar o sujeito para cá, colocar alguns complementos aqui, vamos melhorar esta ordem, vamos fazer uma espécie de trabalho de costura no texto para que ele fique melhor. Os jogos de linguagem funcionam assim. E daí no nosso texto já há algumas outras definições. E o que o jogo de linguagem tem a principal preocupação? Mostrar para nós que a linguagem, a língua, é dinâmica, é bem articulada e é praticamente inesgotável na forma de que os enunciados e proposições são constituídos, são montados. E, infelizmente, nem sempre, quando estão em nossa cabeça, no plano do pensamento são muito claras. Talvez até quando escrevemos, infelizmente, não estão tão diretas e objetivamente apresentáveis. Então, o jogo de linguagem tem essa preocupação de fazer o quê? Mostrar-nos o trânsito das palavras e o valor, não só denotação, mas também conotação, e a validade desses termos, logicamente, articulados. Certo. Pessoal, tem mais alguma pergunta aí? Tá, vamos passar aqui para a questão... Deixa eu fazer uma pergunta, professor, em relação ao Frege, ali que você falou Fique à vontade. Antes, né? Você comentou que existem algumas linguagens aí perfeitas, né, de sinais, de sistemas perfeitos de sinais, da linguagem computacional, por exemplo, né? Por algum tempo aí no século XX teve a pretensão de se aplicar isso à linguagem humana também, aí, aos diálogos humanos, né? Perfeito. O que você vê a respeito disso? Assim, é possível essa linguagem perfeita? Como que funciona? Olha, hoje nós estamos nos obrigando a interagir com robôs, embora não é bem o assunto direto a Frege, mas nós temos robôs que desenvolveram sistemas de pensamento. Alguns que já há 5 ou 10 anos acabaram fazendo isso. Uma inteligência artificial que se vale também de um sistema perfeito de sinais. Eu creio que nós temos de prestar mais atenção nisso. Nós, Júlio, na área de ciências humanas, temos de dar uma atenção maior, e os alunos vão ver isso lá na Linguística 2, com certos enunciados que são mesclados entre esse dito sistema perfeito de sinais e a língua histórico-natural. Nós vamos ter também de prestar mais atenção, porque nossos computadores, celulares, veículos obedecem certas programações, que é também parte do dito sistema perfeito de sinais, que nós temos de nos localizar. Mas então, um exemplo, Júlio, raso, eu diria assim, só para ilustrar, nos deixar um pouco mais próximos, algo bem visualizado, os nossos alunos de letras, eu tenho certeza que são curiosos com o idioma internacional universal neutro Esperanto, o qual
acadêmico de medicina do século XIX da Polônia, o qual eu não me aventuro em pronunciar o sobrenome porque nunca consigo acertar, desenvolveu. E quando ele desenvolveu o Esperanto, o que ele fez? Vamos imaginar os radicais das palavras. Um componente que está próximo ao dito sistema perfeito de sinais. Aquele futuro médico polonês pega vários radicais de diversas línguas indo-europeias e os adapta, formando então o idioma internacional neutro, o Esperanto. É algo muito evoluído, do ponto de vista lógico admirável, e que nós temos vários falantes no mundo inteiro, várias comunidades virtuais e comunidades físicas que se reúnem, dialogam, escrevem, desde, por exemplo, uma versão do livro sagrado Bíblia, até textos jornalísticos e algumas outras coisas em blogs, música também, utilizando o Esperanto. Então, o Esperanto sozinho não é o sistema perfeito de sinais. O Esperanto, conjugado a essas outras linguagens que nós falamos agora, até eu poderia lembrar algo mais agradável, uma partitura de música. Você então está ouvindo algo de música clássica, rock, pop, e aquilo é único. Aquela partitura foi muito bem, a melodia, o tempo, toda a estrutura da letra da música, juntamente com as pessoas que a interpretam, que nos apresentam essa música, é algo harmônico. E isso desperta o interesse em pessoas de várias culturas. Então, juntando algo da música, algo da linguagem lógica e matemática, algo dos radicais de termos, da própria gramática, que é um exemplo bem visível na cabeça do nosso aluno, nós temos o que é universalmente válido e pode ser compreensivo, que é o sistema perfeito de sinais. Legal. Professor, saindo um pouco do nosso conteúdo, aí vamos falar sobre uma questão mais técnica da prova. Ótimo. Comenta aí, por favor, o que vai ser pedido, o que é melhor eles estudarem. Muito bem. Principalmente aí. Queridos alunos, é importante que para essa prova, em primeiro lugar, vocês estejam tranquilos. Como vocês sabem, a prova não será com consulta. É uma prova relativamente rápida, justa e razoavelmente constituída para você ao final dessa disciplina. Muito bem. Como vocês observaram, houve exercícios, seja participação em fórum, seja resolução de questões, as quais demandaram um pouquinho mais de nossa atenção e outras que não foram tão difíceis. Muito bem. Então, Júlio, nossa prova será mista, terá alguns exercícios de múltipla escolha, repito, devidamente montados, é algo geral dentro dessas unidades constantes do livro-texto, e haverá algumas questões argumentativas também. Lembrando que os nossos alunos, de modo geral, melhoraram um pouco a forma de escrever ao longo da disciplina. Eu postei 2 vezes orientações para escrita. O que eu peço de vocês, olhando esta bagagem da filosofia da linguagem, conjugada às outras disciplinas do seu curso de letras, sempre capriche bastante em suas frases e parágrafos. Por mais elementar que isso ecoe, Júlio, é algo muito necessário em nossos dias. Fazermos-nos entender através daquilo que nós escrevemos, através daquilo que nós enunciamos, pensando que se fosse eu ou você que estivéssemos lendo aquilo depois, se nós realmente iríamos entender. Então, é interessante vocês se aterem a algo mais importante de todas essas unidades. A prova não será uma panorâmica. A prova certamente com 50 minutos, com muita calma, Júlio, pode ser efetuada, pode ser feita, e eu tenho certeza também que ela foi muito bem dosada em termos de exercícios dissertativos e exercícios de múltipla escolha. Certo. Professor, essa disciplina você comentou, né, que a filosofia da linguagem, ela vai ser ampliada aí em outras disciplinas do curso, né? Muito bem. Então, vários conteúdos dessa disciplina de filosofia da linguagem irão aparecer em demais disciplinas, e eu tenho certeza que já aparece em uma disciplina que, no momento, este ano, os nossos alunos ainda terão. Diante disso, e uma outra que eles já tiveram também. Diante disso, o que é interessante o aluno perceber? A estrutura do nosso curso de letras foi montada, tanto presencial como EAD, foi montada de uma maneira sincronizada em termos de disciplinas. Os componentes curriculares estão devidamente distribuídos, de modo com que as disciplinas possam interagir, conversar entre si. Me recordo que em algumas menções, tanto do livro-texto como também em outras ocasiões, as quais eu trabalho essa disciplina, os alunos já começam a perceber muitas vinculações, principalmente, Júlio, com a noção de signo linguístico, o que para eles em outras disciplinas aparece numa estrutura
um tipo de triângulo, vamos dizer, e que na filosofia talvez não aparece nessa estrutura, aparece de uma forma um pouco mais rudimentar e simplificada, que depois vem sendo um tanto condensada na era moderna. Então, fica aqui o meu agradecimento por poder ter trabalhado com vocês essa disciplina. Ainda essa semana é óbvio que você precisar, me responda, me pergunte no fórum Tira Dúvidas, que imediatamente eu quero lhe responder. Leiam aquelas orientações colocadas ali no fórum Tira Dúvidas também, porque vários alunos me fizeram perguntas, e o curioso é que eles não leram o fórum, e as respostas deles já constavam lá do fórum. Muito bem. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa, me coloco à disposição. Então tá bom, pessoal. Aproveitem lá o fórum, qualquer dúvida aí que surja. Obrigado, professor, pela participação. O senhor que agradece. Obrigado, até mais, então. Obrigado pela participação.